Olá pessoal, novamente sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui de contextualização de física para o primeiro ano. Pessoal, e assim, o tema que eu quis trabalhar com vocês hoje, assim, é uma coisa assim que acaba pegando muitos no meio do caminho, que é a parte de interpretação. Então assim, acabamos trabalhando dentro da matemática, você tem textos explicativos dentro da área da matemática, você tem textos explicativos dentro da área da biologia, textos explicativos na área de língua portuguesa. Entretanto, a explicação que você tem ali, você tem que ter uma capacitação adequada para cada um. Se você for estar analisando, por exemplo, um texto literário, é bem diferente da interpretação de um texto com valor numérico, que na parte da matemática. Claro que a influência de um para o outro acaba ajudando. Entretanto, o que acontece? O linguajar é diferente. Então, assim, você não vai ter uma relação numérica à base de cálculo num texto de literatura. Você vai ter, assim, situações temporais que você acaba trabalhando. Entretanto, na matemática, você não vai ter um linguajar tão desses, assim, que seja trabalhado em função do tempo, em função de eras, basicamente, ali, como foi, assim, como é na parte da literatura, ou até a parte da linguística, que acaba influenciando. Nesse caso, o linguajar da matemática é mais próprio. Entretanto, pessoal, uma coisa que é o foco da nossa aula de hoje seria o que, pessoal? Análise de gráfico. Então, assim, muitos dos estudantes que eu vejo aqui, pessoal, acabam trabalhando também em função desse contexto e muitas vezes não conseguem fazer uma interpretação adequada de um gráfico, certo? Então, assim, mas assim, quando a gente vai analisar um gráfico, tem muito a ver com os eixos de referência. Isso vai estar direcionando para vocês, certo? Então, assim, mais uma vez, meu nome é Hugo, eu estou trabalhando aqui a disciplina de Física, sou do município de Piraquara e estou aqui para dar um suporte para vocês, ok? Então, vamos à nossa aula. Pessoal, a análise que temos ali, então, assim, o gráfico, o que ele aparece? Ele é uma interpretação visual que temos ali de uma descrição matemática. Mas como assim? Então, assim, valores numéricos a gente consegue plotar num gráfico. Mas o que é plotar? É você passar o direcionamento dos dados que você tenha, seja numa tabela, seja numa análise de exercício, e você conseguir configurar ele em eixo X e Y, e aí você consegue fazer uma descrição gráfica, certo? Então, aqueles valores numéricos, então você consegue transcrever ele para pontos onde você consegue estar trabalhando de maneira visual. Aí tem gráfico de atuação, ok? Então, isso é a representação matemática, que temos a interpretação física, que você vai ver ali ao longo das disciplinas. Então você trabalha vendo com gráfico em boa parte das disciplinas. Física, matemática, geografia, entre outras disciplinas ali. Então assim, pessoal, a física temos ali que é a apresentação da interpretação da matemática no movimento natural. Então tudo que você tem a ver ali com o conceito de mundo, universo, seja macroscópico ou microscópico, você consegue ter uma descrição natural. E essa descrição natural você consegue ter equações matemáticas adequadas para estar trabalhando com isso, ok? Então assim, pessoal, dentro desse conceito, então ali temos que esses gráficos vão dar todo o suporte para que a gente consiga estar observando. Então vamos a esses componentes ali que podem estar auxiliando vocês. Então assim, pessoal, a ideia do movimento que a gente vai ter ali uniforme. Pessoal, o movimento uniforme a gente vai estar trabalhando com a ideia da velocidade sendo constante. A velocidade não muda. Então assim, a gente consegue ter isso a todo momento? Não, você vai ter taxa de variação. Mas em alguns momentos você consegue estabilizar a ideia da velocidade. Então assim, percebam ali naquele nosso carrinho vermelho Power que está aparecendo ali. Então assim, você tem uma descrição da posição que aparece na parte baixa do desenho e a associação temporal que aparece na parte de cima. Então percebam que em cima, pessoal, o nosso intervalo de tempo está pulando de 1 em 1. Certo? Então assim, 0, 1, 2, 3, 4, 5. E perceba que na parte de baixo, a nossa variação da posição, que está estabelecida ali, está pulando de 8 em 8. Então 0, 8, 16, 24, 32, 40. Se a gente fosse dar sequência no tempo, o próximo tempo ia ser 6, o próximo ia ser 7, o próximo ia ser 8. Se a gente fosse fazer uma análise da posição, então o próximo ia ser 48, 56, 64 e assim sucessivamente, certo? Então assim, nesse caso, pessoal, a gente trabalha com a aceleração sendo nula, então não vai ter taxa de variação da velocidade, ok? Então, vamos ali à equação que a gente tem. Pessoal, essa equação ali é a função horária das posições definidas ali, ó. Então aí depende muito do livro de física que você pegue, ou até o autor de referência que você vai fazer uma pesquisa,
ali você pode ter que a representação da equação ela pode ser dada, que o padrão normal é verificado dessa maneira, definido como S igual a S0 mais V vezes T, certo? Lembrando que eu já falei na aula 3, pessoal, na aula passada, então o que temos ali? Sempre que aparece alguma coisa só com a letrinha seca, é alguma coisa final. Então S é a posição final. Sempre que aparece alguma coisa ali, que aquela bolinha no pé, indica alguma coisa inicial. Se o S é posição, S0 é posição inicial. V indica velocidade, T indica tempo, para a gente estar trabalhando, ok? Então assim, pessoal, em alguns livros eles trocam o S por X, mas é a mesma coisa. Ficando X igual a X0 mais V vezes T. Não se assustem se vocês verem isso, é a mesma coisa, ok? Então assim, ó, temos ali a ideia do sistema de movimentação, onde esse sistema de movimentação ele pode ser progressivo ou retrógrado. O que quer dizer isso? Progressivo se você trabalha com uma velocidade maior do que zero. Retrógrado quando você trabalha com uma velocidade menor do que zero. Ah, professor, mas assim, velocidade menor do que zero é velocidade negativa. Então assim, se eu estou analisando num carro, eu estou indo para frente e eu estou tendo velocidade positiva. Se eu engato a ré, estou tendo velocidade negativa? Não, não é bem assim. O que acontece, pessoal? Vamos analisar o padrão de movimento. Assim, a partir do ponto de saída e aonde vai ser o ponto de chegada. Então assim, temos a ideia de noção de deslocamento. Vamos imaginar, eu por exemplo estou aqui na cidade de Curitiba. E assim, eu quero avançar, por exemplo, até o nosso litoral. Então assim, vou fazer esse movimento, pego a 277 e vou para lá. Se eu quero chegar assim nas praias do nosso litoral e eu estou indo para lá, o meu movimento é dito progressivo, porque é para lá que eu quero ir e é para lá que eu estou indo, certo? Então velocidade então, é dita positiva nessa caracterização. Agora vamos imaginar assim, que eu quero pegar a 277 e ir para o litoral e assim, de repente eu pego a 277 e vou para o norte do estado, por exemplo. Então assim, ou para Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, Apucarana, Moarama, enfim, outra cidade que eu quero ir. A gente percebe que o sentido do movimento não tem nada a ver com o que eu tinha estabelecido inicialmente. Então assim, eu estou querendo ir para um lado e estou indo para o outro. Então assim, nessa ideia, a gente assume que a velocidade é negativa e o movimento é dito como retrógrado. Porque assim, eu tenho um sistema de referência, eu tenho um sistema de posição, só que assim, eu defini para um lado e estou indo para o outro, beleza? Então assim, velocidade negativa não existe. O que existe é você definir um sistema e aí você quer ir para aquele lado e você vai, o movimento é dito como positivo, velocidade é dita como positiva. Se você definir que é para lá que você quer ir, você vai para o outro lado, você tem a referência negativa, beleza? Então é isso que a gente vai ter como base ali estrutural. Pessoal, então assim, ó, vamos pegar na ideia de um pequeno exemplo. Então ele fala ali, ó, considere o seguinte exemplo. A posição de um móvel em MRU varia conforme a tabela ao lado a partir dos dados. Apresente a função horária e determine seu gráfico. Muito bem. Pessoal, assim, sempre que você aparece dados plotados em uma tabela, é de fundamental importância você conseguir perceber o que está acontecendo. Percebam ali, ó, nessa nossa tabela, então temos ali duas distinções. S, que indica a posição, definidas em metro, T, que indica tempo definido em segundo. Sempre atentos com unidades de medida, certo? Pode aparecer posição definida como em metro ou quilômetro. Tempo pode aparecer como segundo ou hora, tá? Então vamos analisar ali, ó. Então assim, a nossa posição inicial vai ser ali, para um tempo igual a 0, temos ali a posição de 20 metros. Para um tempo igual a 1, posição de 26. Para ali um tempo igual a 2, ali a posição igual a 32. E assim vamos descrevendo e montando o nosso gráfico ali, nossa tabela. O que acontece, pessoal? Percebam de quanto em quanto que está aumentando o tempo. Perceba que ele está pulando ali de 1 em 1, certo? Então ali que vai 1, 2, 3, 4, 5. Agora analisa a posição, pessoal. A nossa posição está aumentando de quanto em quanto? Percebam que é de 6 em 6. Esse 6 em 6, que é o quanto que ele está variando, na verdade você pegando isso aqui você já mata a velocidade. Então a nossa velocidade vai ser de 6 metros por segundo. Só pela análise ali que você consegue estar analisando pelo espaço temporal e pela posição física que você vai ter ali, então você já consegue estar matando isso. Ou você consegue fazer a descrição que a gente vai fazer logo na sequência também. Então assim, mas debater o olho você consegue perceber alguns detalhes ali. Então, se você vai ter ali que a posição está mudando de 6 em 6, é porque a velocidade acaba sendo 6. Mas vamos analisar o resultado ali. Então, ali, ó, vamos partir do pressuposto então, que na posição inicial, ali o tempo é 0. Dispara o cronômetro e vou ter então o deslocamento. Então, assim, para a gente analisar a velocidade, vamos definir ali posição final menos posição inicial. Pessoal, escolham dois pontos qualquer ali. Vocês vão ter a mesma correspondência. Assim,
Eu vou pegar aqui, para estar fazendo com vocês, a ideia do ponto inicial e o ponto final, certo? Vamos pegar ali, então, se eu estou trabalhando ali, que na posição final eu defini como 50, que foi o que apareceu ali, menos a posição inicial que é 20, se eu for fazer ali, pessoal, 50 menos 20, isso vai dar 30, ok? Vamos analisar o espaço temporal. Então eu vou pegar ali, associado com a posição 50, olha que o número que está do ladinho ali é o 5, beleza? Então assim, a posição que vai estar, o tempo que vai estar associado ali à posição, vai ser o 5. Então assim, o 5 vai ficar embaixo de 50. Quando você vai analisar o tempo inicial, aonde você pegou como referência, então você pegou ali a posição inicial, associado a ele tinha o tempo t igual a 0. Então ali, por isso, embaixo do 20, que é a posição inicial, você vai ter o tempo inicial, que ele vale 0, ok? Então assim, ao fazer essa composição, 50 menos 20 vai dar 30, 5 menos 0 vai dar 5, então ao fazer 30 divididos por 5, vamos chegar ali em 6 metros por segundo. Poxa, professor, então assim, é tranquilo fazer? Vamos analisar ali, pegando outros pontos como referência. Eu vou pegar ali o 20 e o 26, para ficar mais fácil para vocês estarem vendo ali. Então ali, ó, vamos pegar como ponto final, 26 menos 20, isso vai dar 6, ok? Vamos pegar o tempo que tem ali. Então, 1 menos 0 vai dar 1. 6 divididos por 1 vai dar 6. Nossa, professor, mas deu 6? Tem que dar 6, pessoal. A nossa velocidade padrão é isso. E percebam, para qualquer dois pontos que você for pegar ali nessa tabela, você sempre vai obter o 6, certo? Então, assim, isso é uma característica. Característica do quê? Do MRU, certo? A velocidade é constante, então é isso que a gente vai ter lá. Então, vamos criar a função horária das posições. Daquela formulazinha que vimos ali no slide na tela anterior, né? Então, assim, ó, definido ali como S igual a S0 mais VT, também conhecida carinhosamente como a fórmula do sorvete, que temos ali. Então assim, ó, vamos definir a nossa posição inicial conforme os dados da tabela. Na minha posição inicial para um tempo t igual a 0, temos o 20. Então ali, ó, naquela fórmula original, o S0 cai fora e dá lugar para o 20, que aparece ali. A velocidade estabelecemos ali, acabamos de calcular ela, definimos que ela vale 6. Então no lugar do V, ele é substituído pelo 6. E perceba que para qualquer espaço temporal, agora eu tenho uma equação propícia para isso, certo? Então assim, lógico que estamos trabalhando com exemplo, mas vamos pegar e trabalhar com exemplo quando você sai da sua residência, por exemplo, e você está avançando até para ir para o colégio. Pode ser de bicicleta, pode ser de pé, pode ser pelo transporte escolar, pode ser de skate, independente da forma que você queira ir até lá. Então assim, se você sai da sua casa e está indo em direção à escola, o que acontece ali? Quanto mais passos você dá, então assim, mais você vai se afastando da sua casa e mais você vai se aproximando da escola. Então assim, dependendo do ponto de referência que você tem, vamos dizer que você vai manter uma velocidade constante. Então assim, para 1 minuto depois que você saiu da sua casa, então você vai estar, sei lá, a 1 minuto de distância, ou uma quantidade de passos ou uma quantidade de metros. Para 10 minutos, percebam que a distância vai ser maior, certo? Para meia hora caminhando, a distância vai ser maior ainda. Então, conseguiram entender esse conceito? Então, assim, isso é a ideia que você vai ter de velocidade. Então, assim, isso pegando exemplos simples ali. Se você vai pegar a ideia de um caminhoneiro, por exemplo, que ele vai fazer um transporte rodoviário para levar uma entrega, um determinado produto, então, assim, se ele está se deslocando a 100 km por hora, então, assim, se você analisar um tempo daqui 10 minutos, ele vai estar a uma distância de você daqui 1 hora, daqui 8 horas, percebam que a distância que você vai ter vai estar aumentando gradativamente. Então, esse é o conceito que você vai ter ali. Beleza, pessoal? Então isso, temos a descrição ali. Opa, então se temos ali a ideia da equação para estar trabalhando, então a gente consegue estar analisando esses gráficos. Percebam o que estaremos fazendo ali, pessoal. Então nessa abordagem, percebam ali que você vai estar montando ali o eixo X, o eixo Y como referência. O eixo X, que é da horizontal, é do espaço temporal. Na vertical temos então a posição. Então agora a gente vai ter que estabelecer os pontos. Ali então, pega no seu caderno, preferencialmente de matemática, então você consegue pegar ali, em cada divisão de quadrinhos ali, você consegue colocar um ponto, colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6, ali no caso da horizontal, e na vertical, agora cada quadradinho daquele ali vai estar valendo correspondente a 10, por exemplo, ou 8, ou 5, você que vai definir aí. Nesse caso eu peguei ali o espaço temporal variando de 1 em 1, e o espaço da posição ali variando então de 10 em 10. Mas percebam que você vai ter que analisar. Então, quando você tiver o tempo t igual a 0, então ali eu estou bem na origem do gráfico. Eu vou para cima até encontrar quem? Até encontrar o 20. Beleza? Marquei um pontinho. Quando eu tiver ali um tempo igual a 1, eu vou ter que subir e vou ter que casar com o 26 ali. Ó.
Então assim, não vai aparecer, mas você consegue pegar mais ou menos o meio do caminho um pouquinho para cima. Então você vai estar casando ali o ponto 1 com 26. Você vai casar o tempo 2 com 32. Lógico, se você colocar o espaçamento ali que pule a partir do 20 de 6 a 6, fica até mais prático para você, mas assim você consegue descrever também. Então ali, ó, um tempo t igual a 2, você vai casar com a posição 32, você vai pegar o 30 ali como referência um pouquinho mais para cima, certo? Ali, tempo t igual a 3, você vai estar casando ali então com 48, você vai pegar o 40 ali um pouquinho mais para baixo, vai estar o 38. Você vai pegar ali então o tempo t igual a 4, você vai estar analisando com a posição 44, então o 4 você vai casar com 44, pega mais ou menos ali no olho, você pode pegar ali mais ou menos a metade um pouquinho para baixo, é o 44, e o 5 você casa com 50. Beleza? Eu tenho ali 6 pontos, então como referência. Com a sua régua, ou se você não tiver uma régua, aí pode pegar uma caneta e com o lápis conecte esses pontos. Você vai ter ali mais ou menos a estruturação daquele gráfico que acaba aparecendo. Nessa ideia, pessoal, a gente pode definir que a minha velocidade é positiva ou negativa. A velocidade, pessoal, ali é positiva. Por que eu posso definir isso? Porque o meu gráfico ele é crescente, certo? Então assim, ó, perceba que ele está aumentando a posição conforme o tempo está passando. Então isso é a característica de gráfico crescente, ok? Então temos essa concepção ali. Agora, se você tem um gráfico, pessoal, aonde você vai ter ali que a tua velocidade é negativa, percebam que a inclinação do gráfico em relação ao gráfico anterior mudou. Esse cara aqui é definido como crescente. Agora, perceba que o gráfico aqui é definido como decrescente. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a posição está reduzindo conforme o tempo está passando, certo? Então, assim, isso é a característica que define também que a velocidade é negativa. Então, temos aí como base de referência. Então, análise gráfica, pessoal, é você conseguir perceber alguns componentes assim que inicialmente passam batido. Mas, assim, tanto o gráfico anterior quanto esse, percebam aí, a gente vai ter é definido como posição pelo tempo. Então, assim, lá para você montar na sua casa ou no seu caderno, fica o gráfico SC, o gráfico S por T. Então, assim, aí você vai ter a posição S definida na vertical, posição T definida na horizontal, ok? Então, temos isso como referência gráfica. Agora, vamos analisar, pessoal, esse tipo de gráfico. Bom, o que está acontecendo? Então, ali, olha a referência que temos do movimento. Percebam que esse gráfico aqui é estranho. E lembra que eu falei para vocês ali, pessoal, que eu posso ter a definição definida como posição por S ou por X? Eu até quis trazer esse gráfico ali definido por X para que vocês percebam que é a mesma coisa. Gente, então vamos analisar ali, ó. Quando vamos pegar ali, ó, alguns pontos de referência, ponto A, B, C, D, E e F, e vamos fazer uma análise sistemática do que está acontecendo. Então, assim, ó, nesse gráfico, pessoal, vamos pegar ali inicialmente do ponto A até o ponto B, ok? Quando a gente começa a fazer essa análise, percebam que a posição, a gente está aumentando. Eu estou passando ali pela origem e estou aumentando a posição. E o que acontece? O tempo vai estar rolando ali entre A e B. O que a gente vai ter como referência? O tempo passou e a posição aumentou. Então, assim, pessoal, o que eu posso definir? Que eu tenho um movimento nesse gráfico ali, e eu posso definir que a minha velocidade é positiva. Quanto? Isso não importa, pelo menos não por enquanto. O que importa é você conseguir perceber isso. Ó. A inclinação ali representa um gráfico crescente. Isole, o restante ali, trabalha apenas entre A e B. Esqueça o restante do gráfico. Então você consegue perceber ali que pela característica do gráfico crescente, que você vai ter entre esses pontos ali, então a velocidade é positiva. Ok? Então temos ali então movimento progressivo. Perfeito? Vamos fazer análise agora ali entre B e C. Galera, percebam ali, pessoal, a minha posição ela não está mudando. Se não está mudando, isso indica que ele está em repouso. Então, assim, o tempo está passando e essa pessoa em viagem, por exemplo, parou para comer, sei lá, um pastel ou alguma coisa assim, ou fazer um lanche. Então, assim, o que acontece? Ali você vai ter que tem um tempo que está parado. E se está parado, pessoal, qual que é a nossa velocidade? A nossa velocidade é zero. Então, assim, simplesmente está em repouso. O componente ali no trecho BC, ok? Agora vamos voltar ali, pegando o trecho CD que a gente vai ter ali. Nessa ideia do trecho CD, o que está acontecendo? Mais uma vez esse objeto está se deslocando, percebam pelo gráfico. O gráfico ali, pessoal, vai estar tendo ali a ideia crescente só naquele setor. Então estamos analisando de maneira individual. Então aqui, naquele setor, o que vai estar acontecendo? O gráfico é crescente. E nessa ideia, o movimento novamente progressivo. Quanto que é a velocidade? Tá, por enquanto não importa. Mas perceba que no visual, só de você bater o olho, você já consegue interpretar esses dados. Agora, vamos analisar ali do ponto D até o ponto E e também do ponto E até o ponto F.
Pessoal, agora, se a gente for analisar, olha o gráfico, percebo que ele é decrescente, então eu consigo definir que a minha velocidade ali é negativa. E o que acontece? Então, nesse gráfico, o movimento dessa vez então acaba sendo retrógrado, que temos ali nesses ambos os casos ali, ok? Tanto de D até E e também de E até F. Então, assim, essa é a representação que temos ali. Ok, pessoal, fica um pouquinho mais claro essa parte de interpretação gráfica. Então, vamos dar mais uma olhada ali. Então, assim, pessoal, percebam que os gráficos que temos agora acabam mudando o eixo. Então, deixa eu pegar aqui, ó, mudar a tela para que vocês consigam estar acompanhando ali um pouco melhor. Então, assim, ó, o que temos ali, pessoal? A velocidade minha ela pode ser positiva ou negativa. Então, assim, deixa eu mudar essa tela porque eu não gostei que... Vocês têm que ver o gráfico, não eu. Então, ali, ó, nesse caso, o que acontece? Percebam ali, ó, as posições que temos ali então é definido por velocidade em função do tempo. Então, assim, naquele primeiro gráfico que definimos ali então pela letra A, temos ali a ideia da velocidade escalar sendo positiva. Ela é maior do que zero. Então, representando aquele gráfico anterior, a gente consegue pegar assim uma inclinação. O gráfico é crescente, beleza? Temos a ideia da velocidade que estaremos trabalhando ali. Então, a velocidade pode perceber ali, ela está acima do zero e percebo que ela está estabilizada. Então, assim, nessa ideia, estamos trabalhando ali com a ideia do gráfico do MRU, ok? Velocidade, então, está se mantendo sempre constante. De maneira análoga, conseguimos olhar ali, então, o gráfico B, percebo que a velocidade também é constante, mas percebo que ela está abaixo de zero. Então, assim, ó, a velocidade é dita ali, então, como negativa, que teremos ali como referência, e nessa base de dados ou nessa informação, então a gente consegue transcrever isso para o outro gráfico, então, como um gráfico decrescente, ok? Então, isso é a ideia que temos ali. Então, assim, a gente pode fazer análise de velocidade positiva e negativa e até associar esse gráfico, pessoal, com o gráfico anterior e você consegue, assim, bater o olho em um, você já consegue meio que ter uma noção do outro, certo? Então, assim, essa é a nossa tendência de fazermos uma abordagem gráfica ali, ok? Então, assim, ó, vamos avançar mais um pouquinho. Então, olha, a referência que temos ali, então, acaba trabalhando a mesma ideia do gráfico, né? Como base de referência, os eixos como base de informação, e a gente consegue pegar a mesma descrição, certo? Então, assim, pessoal, tanto que a descrição aqui foi colocada ali embaixo, é a mesma slide, a mesma tela, só que agora ali com um detalhe que tem ali, ó, da velocidade sempre sendo constante. É uma descrição que eu já tinha falado verbalmente com vocês. Pessoal, o que acontece assim? A gente pega muita ferramenta da matemática emprestada para a gente fazer análise na física. E assim, ó, o que acontece? A gente tem aqui área, Nzinho, igual ΔS. Mas o que quer dizer aquilo ali? Pessoal, percebam, quando você vai fazer uma análise gráfica, você vai estar pegando sempre a referência a partir da linha contínua. Analisa ali os eixos, V e T, então velocidade em função do tempo. Esse é o nosso gráfico. Perceba que aquela região em azul que aparece ali, ó, aquela linha contínua, ali vai estar indicando a minha velocidade. A qualquer velocidade, qualquer uma, que seja maior do que zero ali. Então, assim, pode ser 10 km por hora, pode ser 100 km por hora, pode ser 20 metros por segundo, independente da referência. O tempo está passando. Geralmente, você vai ter uma descrição de valor numérico correspondente ao tempo e faz o seguinte, faz com um pontilhadinho, conecte até a parte de cima ali. Quando você fizer essa conexão, ali você pode até pintar uma cor diferente ou simplesmente bater o olho naquilo ali e perceber o que está acontecendo. Aquilo ali, pessoal, vai estar definindo a área de um certo componente geométrico. No caso ali de um retângulo que a gente vai ter ali. O que acontece? Aquela descrição que aparece no balãozinho, que aparece ali, que a área é numericamente igual à distância percorrida ou à variação da posição. Então isso quer dizer o quê? Se eu for pegar a análise que eu tenho e jogar a parte da matemática, a estruturação gráfica, dentro de uma análise na física, o que acontece? Agora eu não vou ter uma unidade de área, eu vou ter ali basicamente uma distância percorrida. É isso que está sendo representado nesse nosso gráfico, ok? Então isso é a base de referência, essa é a nossa informação que eu preciso estar trabalhando para vocês ali. Então assim, calculou a área nesse tipo de gráfico, velocidade em função do tempo, eu tenho a distância percorrida, certo? Só que assim, aqui nesse caso temos a ideia da área do retângulo, que é base vezes altura. Mas assim, você pode ter outras áreas um pouquinho diferentes que podem aparecer também. Então vamos analisar aqui nessa tela. Olha o que acontece ali. Qual é a distância percorrida por esse veículo? Tá, beleza, pessoal. Analisando ali, o que temos como referência? Ó, percebam ali, deixa eu deixar a tela até maior para vocês, que fica até mais amplo para vocês estarem percebendo ali. Então assim, ó, percebam ali, eu tenho uma linha contínua, e essa linha contínua na primeira parte do gráfico ali, definindo velocidade em função do tempo,
onde a velocidade é definida ali em quilômetros por hora e o espaço temporal é definido ali então em horas, então percebam que a velocidade inicial que eu tenho ali acaba sendo 90 km por hora, certo? Ah, mas aquele 60 que aparece ali não participa desse gráfico, certo? Então assim, ó, analisa sempre a partir da linha contínua. Então a linha contínua nasce no 90, então é ali que eu tenho que pegar como referência. Então assim, ó, só que assim, ela vai contínua e morre em um ponto. Nesse ponto igual a quanto? Nesse ponto ali, agora a gente vai lá para baixo, na parte gráfica, a gente casa o 90 como 3. Isso quer dizer então que esse veículo se deslocou ali ao longo de 3 horas, mantendo uma velocidade constante de 90 km por hora. É isso que é a descrição que temos ali. Depois perceba, pessoal, a partir do tempo t igual a 3 horas até um tempo t igual a 5 horas, a velocidade desse veículo se reduziu. Se reduziu e novamente a gente vai ter uma linha contínua ali. Só que percebam, pessoal, essa linha contínua não está no 90, está no 60. Então a velocidade desse veículo se manteve ali a 60 km por hora. Durante quanto tempo? Aí a gente vai ter que analisar no gráfico. Eu vou pegar as 5 horas ao todo? Não. O começo desse movimento foi a partir do tempo t igual a 3 horas, avançou até o tempo t igual a 5 horas. Opa, então ali você calcula o valor maior menos o menor. Então ali 5 menos 3 vai ser igual a 2. Opa, então assim, esse veículo ao longo de 2 horas se deslocou então a 60 km por hora. Perfeito, isso é análise gráfica, certo? Então assim, vamos analisar então ali os correspondentes da parte das áreas e vamos determinar então a distância percorrida para esse objeto. Nessa primeira etapa, pessoal, então temos ali ó, a área do retângulo, definido como aspecto A1, que é a área achurada pitadinha de verde ali, ok? Então temos a nossa base vale 3, a nossa altura vale 90, então assim, a referência é a área do retângulo, aonde temos ali então 3 vezes 90, isso aí vai dar um total de 270 quilômetros, ok? Por que quilômetro? Porque a velocidade está definida em quilômetro por hora. Ao multiplicar a velocidade pelo tempo, o termo do tempo de hora vai aparecer em cima, vai aparecer embaixo também, simplifica a unidade temporal, vai continuar apenas a unidade de distância. Por isso que temos ali então a distância de 270 km. Perfeito? Vamos analisar o segundo componente. Ah, mas aquilo ali é um quadrado? Gente, julgue como um retângulo. Olha os eixos. O eixo ali é 2 por 60, então na verdade ele é um retângulo que temos como base. Então, ali, ó, apesar que visualmente pareça um quadrado, na real mesmo é um retângulo, ok? Então, assim, na dúvida entre quadrado e retângulo, sempre jogue na forma do retângulo que sempre vai dar certo, ok? Se for jogar na área do quadrado, pode ser que não saia um resultado satisfatório. Então, assim, o que vai acontecer? O nosso tempo dessa vez de análise foi 2 horas, a nossa velocidade foi de 60 km por hora, ao multiplicar 2 vezes 60 temos 120 km, que é definida ali por aquela área achurada em azul ali, certo? Ou A2. O que acontece, pessoal? Eu consegui definir a ideia da minha distância percorrida na parte 1, eu consegui definir a ideia da minha distância percorrida na área 2, só que assim, eu tenho fatores isolados, eu quero saber a distância total percorrida. Opa, se eu quero saber a distância total percorrida, o que eu faço? Eu somo os valores correspondentes da área 1 e da área 2. A área 1, temos ali então, vou definir como área total, ou distância total percorrida, vamos ter o correspondente da área 1 mais a área 2. Oh, legal! Então assim, a área 1 é definida como 270, a área 2 é definida como 120, ao somar 270 com mais 120, temos então ali uma distância total percorrida de 390 km, certo? Então isso é uma descrição gráfica que temos ali. Ok, pessoal? Tranquilo isso? Eu estou tentando mostrar para vocês da maneira mais calma possível, tentando acentuar todos os pontos de referência ali, para que vocês consigam ter uma abordagem mais ampla desse conceito ali. Então assim, ó, olha o que ele fala ali. A função horária é definida então pela velocidade igual a V0 mais AT, que foi o que vimos já em momentos anteriores. Então olha ali o que ele fornece para a gente ali. Ó. Observe a figura abaixo da representação do movimento de um corpo com velocidade escalar inicial em t igual a 0, não nula. Perceba, olha o que está acontecendo com a velocidade, olha o que está acontecendo com o tempo, certo? Então ele pede para vocês desenhem o gráfico velocidade por tempo, supondo que o corpo mantenha uma aceleração nos instantes posteriores a t igual a 3 segundos, e determine a função horária da velocidade. Então assim, vou dar um tempinho para vocês estarem fazendo esse exercício, daí já retorna ali. Então só copiem ele e tentem fazer no caderno de vocês, ok?
pessoal, vamos lá então. Gente, então assim, ó, retomando o exercício, então ele quer que a gente descreva o gráfico e analise a função horária da velocidade, ok? Perceba o que está acontecendo ali, gente. A velocidade começou em 4, pulou para 7, pulou para 10, pulou para 13, certo? Perceba que ela está pulando de 3 em 3, isso é a nossa taxa de aceleração, 3 metros por segundo ao quadrado, certo? Então assim, ó, ele quer que a gente faça o desenho. Beleza, então vamos fazer o desenho ali, ó. O que acontece, pessoal? Nessa ideia que temos ali, então a gente consegue estar fazendo essa abordagem ali, ó, a partir do tempo t igual a 0, 1, 2, 3 e 4, ou até 3 se for o caso, e perceba que as velocidades que temos ali então vão estar variando também. Nessa ideia, pessoal, o que a gente consegue fazer? Então você pega lá o seu caderno, faz, principalmente em caderno de linha, ou tenha uma régua aí que você consiga ter uma noção mais ampla, então você faz a discriminação ali, ó. Então quando você tiver no tempo t igual a 0, na origem, você sobe até o 4, caso o ponto faz uma bolinha. Quando você tiver um tempo t igual a 1, você casa com o número 7, certo? Então ali você vai ter mais um ponto. Quando você tem um tempo t igual a 2, você acaba casando ali com a velocidade igual a 10, mais um pontinho. E a mesma coisa você vai ter ali com o tempo t igual a 3, que você vai fazendo análise ali vai casar com o 13. Ali tem mais um dado adicional, mas é a sequência, o 4 você casa com 16. Percebam ali, pessoal, você vai ter basicamente os dados alinhados, trace uma reta entre eles ali, e você vai ter ali a ideia de um gráfico crescente. Esse gráfico crescente indica que a nossa velocidade então é positiva, certo? Então assim, ó, para a gente fazer a descrição então ali, ó, percebam que lá quando o tempo t igual a 0, a nossa velocidade é 4. Então percebam ali, ó, na resposta da nossa letra B, então ali, ó, quando você tem ali o V0, ele sai descendo do lugar para o 4, que é o valor do exercício. E perceba que a nossa variação de 3 em 3 indica que a aceleração está sendo de 3 metros por segundo ao quadrado. Por que eu posso definir isso, até sem fazer conta? Porque assim, está tendo um aumento gradativo de 3 em 3 na nossa velocidade. Por isso que a aceleração sai descendo e o 3 vem no lugar. E temos ali então montada a função, ok? Então esse é o nosso suporte que temos ali. Então vamos dar uma olhada ali, pessoal. Quando eu tenho a aceleração, o que acontece? A aceleração positiva, a gente vai ter assim que o gráfico é crescente, certo? Percebam, a velocidade final vai ser maior do que a velocidade inicial. Quando eu tenho uma desaceleração ou uma aceleração negativa, então percebo que você vai reduzir a velocidade. Então assim, percebo que a inclinação do gráfico ele vai aparecer como um gráfico decrescente, ok? Então isso é referência ali. Então, olha, de acordo com o gráfico de espaço percorrido pelo móvel ΔS, pode ser determinado pela medida numérica da área sobre a reta. Então, o que acontece, pessoal? Temos ali um formato geométrico, que acabamos trabalhando ali com uma área representada por trapézio, certo? Definindo que o trapézio tem que ter duas retas paralelas. Essas duas retas paralelas, ou elas podem ser na vertical, ou elas podem ser na horizontal. Dependendo do estilo do trapézio, a visualização que você venha a ter, mas ele está na vertical, ó, do eixo V, que você vai ter ali, em relação aos pontilhados que tem ali. Então você vai ter a descrição ali vertical, ok? Dentro dessa temática, temos também ali o conceito do gráfico, quando ele faz a abordagem por intermédio da aceleração. Então assim, pessoal, o gráfico, quando você vai ter a ideia da aceleração positiva, olha o jeito que você vai ter ali. A posição, por exemplo, ela vai reduzindo até que chega a um ponto mínimo e ela volta a crescer novamente. Então assim, aí você vai ter que dentro dessas descrições, o que acontece ali que você vai ter? Então assim, inicialmente ele vai estar descendo, daí depois ele vai estar subindo. O que acontece ali, pessoal? Se a gente for analisar agora com aceleração negativa, percebam ali que ele vai subir, vai atingir um pico máximo, daí depois ele volta a descer. Mas assim, por que esse gráfico é diferente? Porque a equação, pessoal, é definida do segundo grau. Então, como é que eu sei que está definido como segundo grau? Por causa daquele t ao quadrado. Essa é a definição que vai estar gerenciando o nosso sistema ali para dizer que ele de fato ali é do segundo grau, certo? Então isso é a descrição que temos ali. Então assim, eu até quero mostrar para vocês aqui no quadro como que você consegue estar basicamente matando a ideia de como que você vai ter essa referência para estar descrevendo aí se o gráfico vai ter aceleração positiva ou negativa. Você consegue verificar isso aqui, ó. Se o gráfico, pessoal, tiver uma tendência, vamos pegar aqui, ó, aceleração maior do que zero, ok? Nessa ideia, eu posso definir que a minha aceleração, pessoal, ela é positiva, ok? Então, olha o estilo do gráfico. Beleza? Então você vai ter um gráfico feliz aí no meio do caminho. Agora, quando você vai ter a ideia de uma aceleração e ela é dita negativa, ou menor do que zero, que a gente vai ter aqui, então são só descritores matemáticos,
Então assim, o que acontece? A nossa aceleração é negativa, olha o jeito que vai ficar o nosso gráfico. Então assim, ó, gente, é uma manha que tem aí que garante que vocês não vão esquecer mais isso aí. Então isso é a caracterização do gráfico que você pode ter ali. Então pode ver assim, quando você está tendo um aumento de velocidade, pode ver como o gráfico fica feliz ali. E ele fica meio triste com a tua aceleração negativa, ok? Então isso é a representação de abordagem gráfica que você tem ali. Então vamos voltar aos slides ali, né? Então que é a referência que eu quero estar trabalhando com vocês. Então vamos pegar ali como base de informação nesse contexto. E olha o jeito que acontece ali, ó. Então assim, naquele próximo gráfico que tem ali, ó, percebam que você vai ter um pico negativo. E ali, depois, no outro gráfico, você tem um pico maior. Ali isso quer dizer o quê? Que dependendo dos descritores que você tem ali com a aceleração sendo positiva, então assim, você vai chegar muito próximo da origem ou até abaixo dela. E quando você tem ali a ideia da aceleração positiva, você vai pegar ali um pico que ele vai pegar a maior posição possível. Daí ele já vai retornar, certo? Então isso é o descritor matemático que você tem ali dentro da observação e análise gráfica, certo? Então assim, ó, você vai pegar ali, então aí, o primeiro instante que você vai ter ali, então o movimento é dito como retardado, então a aceleração está indo para um lado, a velocidade está indo para o outro, depois mudou o sentido, então o movimento é dito como acelerado, então ali você vai ter assim, tanto a ideia da aceleração e a velocidade estão avançando para o mesmo lado daí, ok? Então esses são os descritores que temos ali. Então assim, pessoal, o que eu queria trazer nessa aula para vocês ali? Então, resumindo, os gráficos conseguem estar auxiliando na interpretação de fenômenos. Então assim, bater o olho no gráfico pode super te ajudar. Então assim, movimentos ali, então você pode definir ele conforme a ideia da reta, o traço da reta, sendo ali inclinado ou não, você consegue ter o tipo de descritor dele, dependendo da referência que você vai ter ali, sempre analisando os eixos gráficos, certo? Vocês conseguiram perceber a ideia dos movimentos ali, quando é uniformemente variado o movimento retilíneo uniforme, o que vai estar mudando? No caso, ali em ambos vai estar mudando a posição, mas assim, no MRU você vai ter que a velocidade é constante, e no MRUV a tua aceleração é constante, certo? Então assim, sempre você consegue estar analisando essas referências ali. O gráfico definido por parábola ou parabólico vai ser representado ali como uma referência de uma equação que eu tenho ali de segundo grau. E aí o que acontece? Ele vai estar cruzando até no máximo 2 vezes o eixo X ali, ou o eixo do tempo, certo? Então isso a gente vai ter como referência apresentando máximo e mínimo, que aí, lá, lembrando das aulas de matemática no nono ano, vocês vão ter x vértice e y vértice, você consegue achar com exatidão um ponto aí, ok? Bom, pessoal, então assim, finalizo aqui essa aula, trabalhando com vocês ali a ideia dos gráficos. Assim, nessa ideia gráfica, eu acredito que a representação que você venha a ter dentro desse sistema de posicionamento ali por intermédio de gráfico é de fundamental importância. Isso vai ajudar ali em todas as áreas da física, né? Tanto o primeiro ano, o segundo ano como o terceiro ano. Até se vocês verem os colegas de vocês ali das outras turmas ali, até se quiserem convidar eles para assistir essa aula, acaba sendo uma boa, porque o descritor gráfico faz uma diferença para todas as áreas. Então aí temos essa representação ali. Então essa ideia foi justamente para estar trazendo uma interpretação gráfica aonde você, aluno, consiga entender a referência aí, ok? Pessoal, então era isso por essa aula, nos vemos até a próxima, então até mais, nos vemos na próxima aula.